como reconhecemos a ansiedade? A ansiedade, ela é uma emoção básica. E por ser uma emoção básica, ela sempre vai estar permeando as nossas vidas, as nossas relações. Por quê? Porque a ansiedade, ela está em nós para nos auxiliar. O que a ansiedade faz em nós? Ela nos alerta. Ela sempre vai nos alertar para uma ameaça, certo? Então, Isa, como é que isso funciona? Eu sinto ansiedade quando eu percebo que algo está sendo ameaçado. Se algo está sendo ameaçado, eu preciso me agitar, eu preciso me mover, eu preciso criar estratégias para lidar com aquela ameaça. Só que a maioria das ameaças que aparecem para nós não são, entre aspas, tá, gente? Verdadeiramente uma ameaça. Ela é uma ameaça, talvez, para suas questões emocionais, suas questões que você construiu ao longo do tempo e você acredita que aquilo é uma ameaça. Então a gente precisa descobrir o porquê que a ansiedade se tornou uma ameaça, né? Por que isso é uma ameaça para nós? Porque a ansiedade, ela começa a nos adoecer quando a gente não dá mais conta dela, a gente não dá mais controle dela. Enquanto ela aparece, a gente controla, a gente lida com ela, ok. Mas quando ela passa dessa estrutura de controle, ela começa a entrar em outras estruturas e nos adoecer, que é o momento da gente perceber o porquê que essas questões estão me ameaçando. Você entende? Então a ansiedade, ela vai me alertar de algo. Se ela vai me alertar, ela vai acionar sistemas e químicas no nosso cérebro que vai tocar todo o nosso corpo. Uma pessoa ansiosa, ela vai ficar mais rígida, ela vai ter questões de problemas de estômago, ela vai ter o corpo dela mais contraído, mais rígido, então ela vai sentir mais dor no corpo, vai ter fibromialgia, vai ter outras questões aí que depois a gente vai falar com mais calma sobre isso, mas eu quero focar na questão da ameaça. Lembrando que a gente veio da pós-pandemia, a gente está na pós-pandemia, onde todo, o mundo todo passou por um estresse que era literalmente uma ameaça. O Covid era uma ameaça, né? Então vamos pegar isso de exemplo. O Covid impactou as nossas relações. O Covid impactou a nossa maneira de viver. O Covid impactou a nossa maneira de se relacionar. Antes a nossa relação, ainda mais brasileira, era mais calorosa. A gente abraçava, a gente beijava, a gente estava junto. De repente a gente precisou passar por um momento de isolamento. Para algumas pessoas isso levou tranquilo, foi. Mas para outras pessoas essas mudanças repentinas, elas geram traumas. Porque elas precisam elaborar com mais tempo, elas precisam entender os seus processos. E isso causou impacto nas relações. As relações estão doentes porque as pessoas estão doentes. Então, a ansiedade, ela permeia todos esses momentos. Ela está permeando as nossas relações. A gente precisa descobrir individualmente por quê, gente? Cada pessoa vai ter um certo tipo de ansiedade. Por quê? Porque a gente quer descobrir o que está por trás dessa ansiedade. O que está fazendo essa ansiedade virar um transtorno? O que está fazendo essa ansiedade fazer um congelamento de vida, né? Porque tem gente que fica numa ansiedade extrema que não consegue nem tomar uma decisão naquele momento, não consegue resolver uma questão que para outros é tão simples. Pegar uma receita de remédio e ver lá a quantidade que tem que tomar de um remédio. Por quê? Porque ela está vindo de um estresse, está vindo de algo que está fazendo com que aquela ansiedade não permita com que ela esteja vivendo uma consciência do presente, vamos dizer assim, e também uma fluidez de pensamento. Quando a gente está muito ansioso, você vai perceber que a gente tem mais dificuldade de desacelerar os nossos pensamentos. E isso vai impactar na nossa memória, na nossa atenção. Uma pessoa que está vivendo uma ansiedade muito aguçada, muito generalizada, ela vai
ter problema na atenção. Ela às vezes ela vem até com uma queixa de déficit de atenção e ela não tem déficit de atenção. A pessoa está em um processo de uma ansiedade que está já dominando todas as suas emoções ali, sentindo de uma outra forma. O corpo está sendo... o cortisol está muito alto, então está com baixo nível de outras químicas. E uma outra questão, gente, que acaba se tornando uma comorbidade para quem tem muita ansiedade, que é o quê? Você tá lá no pico da ansiedade, quando tudo acaba, tudo se resolve, você dá um down, você vai lá para baixo, de repente vem os sentimentos, pensamentos depressivos e parece um ciclo que não acaba mais, né? Então, por isso a gente precisa entender melhor sobre a ansiedade. Mas a gente não vai conseguir completar esse conhecimento só com a base da ansiedade. A gente precisa entender nossos pensamentos. Por quê? A gente se emociona, a gente sente emoção. Então, a gente leva ela para o nível de sentimento, dependendo de como essa emoção impacta a gente. E aí a gente pensa. E eu quero trazer você para mergulhar no universo da ansiedade. Voltando na questão de que a ansiedade ela é uma ameaça, eu preciso saber o que me ameaça como pessoa. Hoje, as redes sociais, elas são muito boas para nós, mas ao mesmo tempo, elas são estressoras para quem tem ansiedade. Por quê? Uma das questões que está por trás da ansiedade é a necessidade de aprovação. Então, eu tenho uma necessidade que as coisas deem certo para mim, que as coisas sejam aprovadas pelos outros, né? Eu preciso dessa validação do outro. Então, eu fico preocupada, né? Eu fico agitada para que as coisas, tudo venha correr de acordo com a perfeição, tudo tá ligado ali. Para que eu tenha um impacto nas redes, para que eu tenha um impacto com quem tá vendo, para que eu tenha impacto com os meus níveis, né, de relações sociais. Isso vai te dar mais ansiedade. Então, uma das primeiras coisas é entender o que está por trás da ansiedade. Para mim, para você, uma das coisas é a necessidade de aprovação. Outro ponto muito forte é a questão do pertencimento. Então, eu preciso pertencer. E se eu tiver uma questão na minha história de vida, com pertencimento, eu vou ter níveis altos de ansiedade. Porque para pertencer numa sociedade que é fluida, né? Porque como eu digo, uma sociedade fluida que está em movimento o tempo inteiro, tudo é volátil. Hoje eu tenho uma certeza, amanhã eu não tenho mais. Isso gera ansiedade. O mundo que a gente está vivendo hoje, e aí eu quero terminar com essa frase, para que a gente possa falar na próxima aula sobre o mundo que a gente está vivendo, ele não dá mais certezas. E a gente vai precisar lidar com as incertezas. Quem tem ansiedade não quer lidar com certeza, ele quer um controle. E aí vai a última pergunta desse vídeo. Por que você quer